Secretário vem à Alerj explicar fim da concessão do Maracanã. Frente Parlamentar vai discutir roubo de cargas no Estado. E plenário aprova projeto que proíbe empresas de pagarem salários diferentes em função da cor ou sexo dos funcionários. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Atraso no pagamento das parcelas do contrato de concessão e má gestão da infraestrutura do Maracanã foram os motivos apresentados pelo representante do governo para interromper o contrato com a empresa responsável pelo consórcio do estádio. O tema foi debatido na Comissão de Esporte e Lazer da Alerj. Palco de clássicos do futebol brasileiro e até mundial, o estádio do Maracanã vem sendo tema de debates entre interessados na gestão do local. No dia 18 de março, o governador Wilson Witzel anunciou o rompimento do contrato de concessão com a empresa que administra o local desde 2013. De acordo com o representante do governo, débitos que chegam hoje a 45 milhões, referentes a parcelas de outorga, não teriam sido pagas desde 2017 pelas empresas que compõem o consórcio. As frequentes reclamações dos clubes quanto à margem de lucro obtida em partidas com arquibancadas cheias também foram responsáveis pela decisão. O valor atualizado hoje do débito, ele supera o valor de 45 milhões, porque nós temos o valor da outorga atualizado, outras multas que foram aplicadas e também uma discussão em torno do recebimento do valor do seguro pelo um dano causado durante os Jogos Olímpicos, ali na queima de fogos, na cobertura que foi paga pela seguradora. A concessionária recebeu esse valor e não executou as obras que deveriam para restaurar o telhado. Os clubes eles haviam reclamado sobre o alto custo que era jogar no Maracanã e isso estava afetando o calendário e a prática esportiva aqui no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Esse fato é motivo suficiente para a decretação da caducidade e o governador, tão logo ao tomar conhecimento desses fatos, decidiu, por decretar a caducidade e aplicar a penalidade de inidoneidade à concessionária e às suas controladoras. Uma das empresas que fazem parte do consórcio é a Odebrecht, investigada na Lava Jato. Para o promotor Felipe Ribeiro, é necessário atenção na hora de escolher a empresa que irá fazer o estudo de viabilidade econômica do novo contrato com o Maracanã. Diferente do que aconteceu na última disputa, a mesma empresa não poderá participar do processo de licitação. A empresa que realizou o estudo de viabilidade econômica, ela também participou do consórcio licitante, o que significa dizer que o consórcio licitante, ao formular sua proposta, tinha conhecimento de detalhes operacionais do negócio que os demais concorrentes não tinham. Então, para uma próxima concessão, seria importante que a empresa que venha fazer esse estudo de viabilidade seja uma empresa desinteressada. Como uma alternativa para garantir a participação dos clubes cariocas na administração do Maracanã, o vice-presidente do Flamengo informou na audiência da Comissão de Esporte e Lazer aqui da Alerj que entregou na manhã desta quinta-feira, junto com o presidente do Flamengo e o presidente do Fluminense, uma proposta sugerindo uma gestão compartilhada desses clubes ao Maracanã. Ele disse também que os termos dessa proposta estão sob sigilo, mas que vai beneficiar clubes e torcedores. No dia do jogo, cada clube administra o estádio quando for mandante, então não tem essa de... cada clube manda no estádio no dia do seu jogo. E isso pode ser para o Vasco, para o Botafogo, para o Fluminense ou para o Flamengo. Todos os clubes são tratados isonomicamente. Agora, a gente assume a gestão dos custos do Maracanã também. E aí a gente montou uma gestão compartilhada para isso. A intenção é que a gente possa continuar praticando essa política de preços populares e, como foi dito aqui hoje na Assembleia Legislativa, que possa a gente ter até um espaço mais popular, tirar as cadeiras de alguma parte do estádio e tal. Tudo isso é visto com muito bons olhos. Para o presidente da comissão, deputado Léo Vieira, é necessário que o Legislativo entenda as propostas apresentadas para a gestão do Maracanã, já que as decisões podem interferir no orçamento do Estado. Foi muito importante e muito bom, porque nem os deputados estavam entendendo o que estava acontecendo do cancelamento e também a gente não estava entendendo o que o governo do Estado pretendia pós o dia 19, que é a entrega da concessionária ao governo do Estado. Então foi esclarecedor, foi importante para nós deputados, para
os clubes entenderem e também a população em geral entender o que realmente está acontecendo com o fim da concessão do Maracanã. 14 bilhões e 300 milhões de reais. Esse seria o valor que o Rio Previdência deixou de receber, de acordo com técnicos do Tribunal de Contas do Estado. Esses números não chegaram aos cofres do Rio Previdência, porque o Estado deixou de repassar os royalties do petróleo e receitas da dívida ativa, além de outros recursos. O Estado não aportava de forma adequada, além do fato de receitas de impostos, não serem colocadas no fundo conforme a determinação legal ou normativa que o Estado mesmo produzia. O Rio Previdência já nasceu deficitário. Desde 1999, quando foi criado, até 2004, apenas os funcionários descontavam para o sistema estadual. Depois de algum tempo, o Estado transferiu para o sistema todos os aposentados e o IPERJ passou a ser o responsável pelo pagamento de pensões. A gente tem, ao longo da história do Rio Previdência, uma série de desequilíbrios que ajudaram a criar qual cenário? De que o Rio Previdência, por opções dos seus gestores, por opções políticas, do governo, do parlamento, ele, para funcionar, precisa de um aporte permanente, que é dado especialmente através da contribuição dos royalties e participações especiais. Em 2012, o Estado do Rio decidiu criar uma data de corte para os servidores. Aqueles que entrassem até setembro de 2013 teriam a opção de escolher em permanecer no sistema antigo ou migrarem para o Fundo Previdenciário, com teto de pagamento igual ao INSS, R$ 5.800. Quem quisesse receber mais, passaria para uma previdência complementar. Os servidores que entram a partir daquela data, que é setembro de 2012, eles passam a contribuir com um novo fundo. Então, toda a contribuição que eles fazem e que o governo do Estado faz, vai para uma poupança. Hoje você tem nessa poupança contribuindo 18 mil servidores públicos, que são os que entraram a partir de 2012, exceto os militares. Esses 18 mil estão pagando. O governo está pagando a sua contribuição patronal desses 18 mil, mas você tem só 60 aposentados recebendo. Então, esse fundo previdenciário hoje já tem mais de R$1 bilhão em caixa. Por outro lado, quando você faz isso, o outro fundo, o fundo antigo, o conhecido como fundo financeiro, onde estão hoje quase 200 mil aposentados, cerca de 200 mil aposentados e pensionistas, ele deixa de ter renovação. Então, a tendência é que nos próximos anos o seu déficit aumente. Atualmente, o Rio Previdência tem uma despesa anual de 14 bilhões de reais, sendo que a receita de contribuição do servidor é insuficiente, na casa de 2 bilhões, e a patronal de 3 bilhões, números que não ajudam a fechar a conta. Se esses 14 bilhões tivessem formado uma poupança que rendesse recursos para o fundo, isso seria hoje suficiente para pagar um ano completo de contribuições, ou o próprio rendimento desse colchão, o próprio rendimento dessa poupança, seria um elemento a mais para contribuir contra esse déficit. O desmonte desse dinheiro que deveria ter sido da Rio Previdência e foi retirado, ajuda a aumentar essa dependência da Rio Previdência de aportes do governo. A Alerj instalou nesta quinta-feira a frente parlamentar para discutir o roubo de cargas no Rio de Janeiro. A presidente do Instituto de Segurança Pública, UISP, participou do lançamento e apresentou um estudo sobre o roubo de cargas no estado. Segundo Adriana Mendes, entre os anos de 2014 e 2017, houve um aumento desse tipo de crime. Foi observado que as ocorrências aconteciam principalmente entre terça e sexta-feira, das 8 da manhã à 1 da tarde. 4 locais concentravam o maior número de ocorrências, 20% dos casos em São Gonçalo, 15% em Duque de Caxias, 7% em Bangu e 7% em São João de Meriti. 2017 foi o ano de ápice no roubo de cargas no estado, com 10.599 ocorrências, o maior número registrado no Brasil. A partir da avaliação desses dados, a polícia se organizou para diminuir esse tipo de ocorrência e, segundo a presidente do ISP, funcionou.
Em 2018, houve uma queda e 9.182 ocorrências foram registradas. Através de uma análise das manchas criminais, observando-se o maior número de ocorrências, os locais, os horários, os dias, se buscou juntamente com a delegacia que trata justamente do roubo e furto de cargas, traçar medidas e operações que buscavam a diminuição desses índices, e isso efetivamente foi alcançado. A gente observou e vem observando uma crescente queda desses números, cujo aumento teve um aumento máximo no ano de 2017. Segundo o delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, Edson Henrique Damasceno, o aumento no roubo de cargas entre os anos de 2014 a 2017 pode estar relacionado à política de segurança adotada na época, que fez com que criminosos migrassem para outras localidades e vissem no roubo de cargas uma atividade lucrativa. Com a implementação de algumas políticas de segurança no nosso estado, alguns criminosos, especificamente por questão de ocupação do estado em comunidades carentes, migraram para outras comunidades onde o projeto ainda não existia. E com isso, houve uma concentração maior de líderes em determinadas regiões. Como houve essa concentração maior de líderes, naturalmente houve também uma maior divisão dos lucros das atividades criminosas que ocorriam naquelas localidades. Por conta disso, as próprias organizações criminosas passaram a buscar fontes alternativas de renda. A presidente da frente, deputada Marta Rocha, lembrou que o roubo de cargas afeta a economia, relações de mercado e também o preço final do produto. Para a parlamentar, é importante um estudo permanente sobre esse tipo de crime. Nós verificamos que as instituições vinculadas à segurança pública, elas se falam entre si, mas é preciso muito mais do que isso, né? É preciso continuidade, é preciso estratégias permanentes. Então, o papel da frente parlamentar vai ser exatamente esse, identificar os assuntos que possam contribuir para que a gente possa estabelecer estratégias de redução do roubo de carga. A Comissão Especial de Modernização Tecnológica da Alerj vai visitar as instalações no novo prédio da Assembleia Legislativa para conhecer as principais necessidades de infraestrutura na área de informática e tecnologia da informação. Em audiência pública nesta quinta-feira, servidores da Alerj falaram sobre as demandas mais urgentes de alguns setores. Segundo Álvaro Abreu, do Departamento de Administração de Pessoal, uma das sugestões é integrar o sistema do DAP com o sistema de legislação de pessoal. Outra proposta é fazer a transformação dos processos administrativos, hoje em papel, em processos eletrônicos. Segundo Aline Pimentel, diretora do Departamento de Apoio às Comissões Permanentes, já existe um estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas há cerca de 2 anos para que seja feita a modernização do sistema utilizado na casa. O que a gente precisa saber se esse projeto deve ser implementado do zero ou se ele já pode ser feito com uma ferramenta que já exista, por exemplo, numa outra casa legislativa, por questão de tempo e de custo. Isso tudo tem que ser feito realmente com o pessoal do departamento de TI, que vai entender o tempo desse desenvolvimento, e a casa, como a gente sabe, é uma casa pública, tem limite de verba, né? Eu acho que o projeto está pronto, é o que a gente tem de mais moderno, né, em vista das nossas necessidades, e o que falta mesmo é implementar. A funcionária também sugeriu que a Alerj faça campanhas para que os servidores utilizem a nuvem do sistema Office 365. As pessoas, acho que não têm ainda conhecimento, em geral, na Alerj, acho que 90% arriscaria dizer, não tem o conhecimento desse espaço corporativo que é a nuvem, né, da Alerj, paga pela Alerj no 365, o Office, que substituiu o que a gente usava no Lotus Notes. Isso não sobrecarrega a nossa rede, não interfere em nada do nosso trabalho, no processo do trabalho, ou administrativo ou legislativo, e facilitaria até a comunicação entre os próprios funcionários de um departamento. Para os servidores do Departamento de Informática, faltam investimentos no setor. Os programas são antigos e os equipamentos estão defasados e expostos a riscos. Alguns projetos chegaram a ser feitos para melhorar a situação, mas não foram à frente devido à crise financeira do Estado. Segundo Ricardo Oliveira, com esse cenário, empresas de manutenção não aceitam fechar contratos, máquinas estão parando
e há risco de interrupção dos serviços. Ele lembrou que até a folha de pagamentos da Alerj precisa ser processada fora da casa, no Proderj. Durante o dia a dia, manutenções podem ser necessárias, o equipamento apresenta defeito e intervenções técnicas precisam ser feitas. A gente não conseguindo fazer isso, a gente realmente está pondo em risco os dados, pode ter alguma paralisação de algum serviço e às vezes até dependendo do serviço que está parando, você tem uma certa dificuldade para voltar o funcionamento. Nosso pagamento, hoje em dia ele está funcionando num equipamento muito antigo lá no Proderj. Se tem um problema no equipamento, a gente realmente corre um risco de ter atraso no pagamento, de repente, na hora de pagar errado as pessoas. Como é que fica a transparência da Alerj nesse caso? Ela fica bastante prejudicada e realmente a população precisa que os órgãos públicos sejam muito transparentes, porque é dinheiro público que nós estamos usando. O presidente da comissão, deputado Alexandre Knoploch, se comprometeu a utilizar o projeto elaborado pela FGV e agendou uma visita ao novo prédio da Alerj na próxima terça-feira. A ideia é que com o prédio novo a gente consiga ouvir os usuários, que são de fato quem usa as ferramentas, e também as pessoas que dão suporte a essas ferramentas, para que a gente consiga trazer novas tecnologias, novas soluções e já inaugurar o prédio novo com o estado da arte até para a gente poder, de fato, ter algo que funcione bem e que essa casa seja produtiva. Empresas fornecedoras do Estado podem ser proibidas de pagar salários diferentes para funcionários nas mesmas funções por motivo de cor ou sexo. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado pelo plenário. Acompanhe as votações com Fernanda Nogueira. Nesta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera a lei que acabou com as vistorias de veículos nos postos do Detran. O parlamentar quer modificar o artigo que determina a retirada imediata de circulação dos veículos com irregularidades. Pelo novo texto, se for constatada a infração de trânsito, o proprietário terá prazo de 7 dias para regularizar a situação e apresentar o veículo em um posto do Detran. Caso contrário, a multa será processada e o certificado de licenciamento do veículo terá a informação proibida a circulação. O texto aprovado segue para análise do governador. Hoje, a gente encerra um ciclo que iniciou-se com a luta de desvincular a vistoria do pagamento do IPVA, depois de desvincular a vistoria do pagamento das multas, depois de acabar com a vistoria e agora regulamentando essas vistorias aleatórias que serão feitas única e exclusivamente pelos agentes do Detran. O Rio pode ter uma política estadual de empoderamento da mulher para assegurar, promover e proteger direitos e liberdades fundamentais das mulheres. A ideia é fortalecer e articular os mecanismos que promovem a igualdade de gênero nos poderes públicos municipais, estaduais, federal e na sociedade civil. São diretrizes do programa a ampliação das alternativas de inserção econômica da mulher, o apoio ao empreendedorismo feminino e o incentivo à participação das mulheres na política, entre outras iniciativas. O texto diz ainda que o Poder Executivo deve criar a Comissão Estadual Intersetorial de Empoderamento da Mulher. O texto assinado pelas deputadas Marta Rocha, Zeidan, enfermeira Rejane, Tia Ju e Lucinha e pelos ex-deputados Nivaldo Mulim, Ana Paula Rechuan, Daniele Guerreiro, Márcia Giovanni e Cidinha Campos recebeu 8 emendas. Proposta da deputada Marta Rocha proíbe as empresas fornecedoras do Estado de pagar salários diferentes para funcionários que desempenhem as mesmas funções por motivo de sexo ou raça. O texto diz também que os editais de licitação e os contratos celebrados com a administração pública devem conter uma cláusula proibindo a diferenciação salarial por sexo ou raça. Empresas que descumprirem a regra podem ser multadas. O projeto foi aprovado em primeira e retorna ao plenário para a segunda discussão. O que a gente quer com esse fato é que pessoas que exerçam a mesma função, tenham sido qualificadas para a mesma atividade profissional, elas recebam o mesmo salário, independente da raça, etnia ou da questão de gênero.
As instituições bancárias do Estado do Rio devem permitir a entrada dos clientes nas agências sempre que o sistema bancário estiver indisponível ou fora do ar. Caso o sistema não volte durante o horário de expediente do banco, devem ser distribuídas senhas para garantir a prioridade do atendimento no dia seguinte. A regra deve valer para bancos públicos e privados. A proposta do deputado Valdec Carneiro foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. O que se espera é que nessas horas, pelo menos o banco, já que não vai poder prestar o serviço, que acolha o cliente na agência até findar o expediente, obviamente. Fim do expediente, se o sistema não tiver retornado, o cliente vai receber um protocolo para indicar que ele tem preferência no atendimento no dia seguinte ou no dia marcado. Pode ser criado no Rio um fundo para universalização do acesso a serviços de telecomunicações. O Fundo OERJ vai garantir a execução do programa Rio Comunica, que pretende viabilizar o acesso de todos os municípios fluminenses ao serviço móvel de telefonia e transmissão de dados. Os recursos para o fundo devem vir do orçamento do Estado, de operações de crédito externo e de doações. O projeto do deputado Luiz Paulo e do ex-deputado Roberto Henriques recebeu 6 emendas e retornou às comissões. Um projeto oportuno, porque existem recursos para essa área de telecomunicações, recursos federais, que se tivesse fundo que discipline a matéria e o recurso venha para ele, poderá melhorar as comunicações entre os nossos municípios como um todo, principalmente na área de telefonia. Então o objetivo é esse, é que o Estado possa ter acesso a esse fundo, discipliná-lo, para que a gente não tenha tantas zonas de sombra, tantas áreas rurais sem atendimento, tantas áreas que o telefone passou a ser uma necessidade imperiosa. E o projeto do ex-deputado Nilton Salomão determina que os professores de artes marciais devem ser habilitados pelo curso técnico em gestão de artes marciais, reconhecido pelo órgão competente federal ou estadual. A proposta recebeu 10 emendas e volta a ser analisada pelas comissões. Os postos de combustíveis do Estado podem ser obrigados a realizar o aproveitamento da água da chuva. Para isso, os estabelecimentos devem instalar todo o equipamento necessário, como coletores, caixas de armazenamento e distribuidores. A água da chuva deve ser utilizada no serviço de lava-jato, na irrigação de jardins e também para limpeza. A proposta do deputado Samuel Malafaia foi aprovada em segunda discussão e segue para análise do governador. O projeto visa fazer com que o posto colecte a água da chuva para lavar aquele imenso chão de concreto, lavado com água tratada da SEDAI, uma água que vem com qualidade quase para se beber sem filtrar, lavando o chão, lavar carro, dar descarga, molhar planta, etc. E até tomar um banhozinho quando tiver muito calor. Os supermercados que vendem cápsulas de café devem garantir aos clientes pontos para recebimento deste material usado. Os estabelecimentos devem enviar as cápsulas para programas de reciclagem, dando preferência aos convênios com cooperativas de catadores. O projeto do deputado Valdec Carneiro foi aprovado em primeira discussão e retorna à pauta para mais uma votação. Tem uma questão ambiental central e, ao mesmo tempo, de educação ambiental, porque se os hipermercados... Veja que o projeto foi cuidadoso. Nós não atribuímos essa responsabilidade a todo e qualquer estabelecimento, só as grandes superfícies, hipermercados, supermercados. Se eles disponibilizarem o recipiente para os clientes que adquirem ali o café expresso, isso vai favorecer a prática dos próprios clientes, quando retornarem naquele supermercado, retornarem com as cápsulas para serem recicladas. Pessoas com audição unilateral, ou seja, com surdez em um dos ouvidos, podem ser consideradas pessoas com deficiência e podem concorrer a cargos destinados a pessoas com necessidades especiais. É o que diz o projeto do deputado Felipe Soares, aprovado em primeira discussão. O conteúdo da Lei Maria da Penha pode passar a ser cobrado nos concursos públicos para servidores da área da saúde do Estado do Rio. O projeto da deputada enfermeira Rejane recebeu uma emenda e volta a ser analisado nas comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até a próxima semana.